Olá para você que está nos acompanhando nessa sexta-feira. Hoje é 1º de julho e estamos no ar com o Parada pra Euro, o programa da Eurocopa 2016, que é uma parceria entre os laboratórios de tele e radiojornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Larissa Martinelli e convido a você a acompanhar nosso programa de hoje. Hoje vamos comentar sobre as quartas de final, o jogo que teve ontem entre Polônia e Portugal e sobre a torcida, que de alguns países vem dando um show nessa Eurocopa. E para isso tenho aqui comigo dois comentaristas. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Omar. É um prazer estar com vocês hoje. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Omar. Olá para você que nos assiste. Bom, boa tarde, Arthur, Larissa. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Então agora vamos ver os gols das oitavas de final e também os gols do jogo de ontem entre Polônia e Portugal. Aqui temos o jogo entre França e Irlanda, com 2 gols do Griezmann e 1 do Brady para a Irlanda. E Polônia contra a Suíça, 1 gol do Shaqiri para a Suíça e 1 gol do Błaszczykowski. O Xhaka perdeu o pênalti com o resultado de 4-3 para a Polônia. E na Alemanha e Eslováquia, o jogo deu 3-0. Quem fez os gols da Alemanha foram Boateng, Mário Gomes e Draxler. E Itália e Espanha, quem fez os gols foi Chiellini e Pelé para a Itália. Já na Hungria e Bélgica, quem fez os gols da Bélgica foi Hazard, Batshuayi, Alderweireld e Carrasco. E Portugal e Croácia foi 1-0 para Portugal na prorrogação. E no jogo de ontem, pelas quartas, Portugal empatou com a Polônia. Então a gente viu que, de novo, Portugal não conseguiu vencer no tempo normal de jogo, levando o jogo de novo para os pênaltis. E também vale lembrar que Portugal chegou às semifinais agora, mas não ganhou nenhum jogo no tempo normal de jogo. Foi só no empate. O que vocês acham que está acontecendo com a seleção portuguesa para estar obtendo esses resultados nessa Eurocopa? Portugal foi uma seleção que nunca teve um jogo tão vistoso. Mesmo na Eurocopa, quando disputou em casa, em 2004, era um time bom, mas não era um time que tinha um futebol mais atraente. E Portugal, das últimas 5 Eurocopas, passou para as semifinais em 4 delas. Então é um time que sempre chega forte. Mas nessa Eurocopa ele empatou todos os jogos. Um jogo contra a Hungria, um empate foi um jogo bem emocionante, mas nos outros jogos a gente vê, às vezes, o Cristiano Ronaldo não decidindo tanto, como já perdeu o pênalti nessa Eurocopa. Então são questões assim. Portugal até a segunda rodada era o time que mais havia chutado ao gol na Eurocopa, com uma grande diferença sobre os outros colocados. Então talvez seja na hora de acertar a pontaria, porque ele tem até criado grandes chances nessa Eurocopa. Bom, eu acho que mais Portugal, no fim das contas, não tem um time tão bom assim. É um time que tem um grande jogador que é o Cristiano Ronaldo, mas se baseia no seu jogo basicamente em cima dele. E isso prejudica, às vezes, o próprio futebol da equipe. Como até a gente vê, é um caso mais ou menos da nossa seleção, a seleção brasileira, que tem uma grande estrela, que é o Neymar, e não tem jogadores ali, teoricamente, do mesmo nível técnico. Então se baseia no jogo muito com relação a esse grande jogador. Já Portugal é a mesma coisa. E o Cristiano Ronaldo é o fim da temporada europeia e aparentemente ele não chegou muito bem para essa Eurocopa. Foi uma temporada muito longa e ele aparentemente não está tão bem fisicamente, não está jogando bem. E se o Cristiano Ronaldo não jogar bem, é complicado de Portugal também demonstrar um futebol tão bom assim e está passando a sorte até agora. E você, Arthur, você acha que a atuação da seleção portuguesa se deve à má atuação, a atuação mediana do Cristiano Ronaldo nessa Eurocopa? Eu acho que a gente não pode sacrificar o Cristiano Ronaldo porque, assim, não é culpa dele que ele tem que ser o único jogador a levar essa seleção de Portugal. Tudo bem que quando ele joga muito bem, ele praticamente ganha o jogo para Portugal sozinho, mas Portugal tem uma boa leva aí de revelações, como o William Carvalho, que é um jogador que está no banco, volante, o Renato Sanches, que fez o gol dessa partida aí, o gol de empate de Portugal contra a Polônia, também são bons jogadores, mas ainda são muito novos. E eles veem no Cristiano Ronaldo um grande exemplo, um grande líder. Ele que às vezes, como o Omar falou, às vezes ele fica até chateado quando não recebe a bola, às vezes ele quer muito a bola para ele, mas eu acho que a gente não dá para sacrificar, como o Omar falou, é fim de temporada e a culpa não é dele, se Portugal depende apenas dele para passar. Mas a gente viu também como, por exemplo, Portugal e Croácia. A Croácia era um time muito melhor, assim, jogando, e Portugal acabou ganhando na sorte.
né, um golzinho no finalzinho ali, que teve a participação do Cristiano Ronaldo. Então eu acho que Portugal, como o Mar falou, está passando meio que na sorte aí até essa semifinal. E quando o Cristiano Ronaldo sair da seleção portuguesa, quem vocês acham que é um bom substituto para ele? Eu acho que não tem como achar um substituto de um jogador tão bom assim, né? Para mim ele é o segundo melhor do mundo hoje, é só atrás do Messi. Mas Portugal, como eu falei, tem uma boa leva aí de meio-campistas. O William Carvalho, o Renato Sanches, o João Mário não é tão novo, mas é um bom jogador também. O João Moutinho também já é mais veterano, mas também tem muita qualidade. Então Portugal tem um meio-campo muito bom. O que me preocupa em Portugal é a zaga. Pepe e Ricardo Carvalho, principalmente Ricardo Carvalho, são zagueiros muito veteranos já. Pepe ainda pode jogar mais uma Copa, outra Copa América talvez, mas o Ricardo Carvalho não tem mais condições. Então o que pode ser ruim para a seleção de Portugal é realmente a defesa. E para você, Omar? Bom, né, só lembrando qual é a Copa América é com a nossa seleção fracassando, deixa o Portugal com a Eurocopa. Mas é complicado você falar, né? O Cristiano ainda vai ter provavelmente ainda alguns anos pela seleção e agora é esperar, né? Não é complicado você falar quem que vai ser um grande jogador para alguma seleção. No próprio Brasil tem casos de jogadores que arrebentavam na base, quando vinham profissional não eram isso tudo, ou mesmo arrebentavam aqui no Brasil, na Europa, não foram grandes jogadores. Então, tem que esperar também, não acho que não é para jogar pressão, por exemplo, como o Arthur falou, em jovens jogadores dessa geração portuguesa. E vamos ver, né? Vamos ver como é que eles vão se desenvolver, se alguém vai chegar num nível próximo do Cristiano Ronaldo nos próximos anos. Então agora, vamos à nossa tabela para mostrar os jogos que teremos nesse final de semana. A partir de ontem começou a fase das quartas de final. Hoje teremos País de Gales e Bélgica no estádio de Lille. Amanhã teremos Alemanha e Itália às 4 horas da tarde no estádio Bordeaux. E no domingo teremos França contra Islândia no estádio de France às 4 horas da tarde também. Como vocês acham que vai ser esse jogo Alemanha versus Itália, esse clássico europeu? Que com certeza vai ter uma grande audiência e promete jogão, hein? É o jogo mais interessante até agora dessa Eurocopa. São dois estilos também opostos. A Alemanha, que gosta muito da posse de bola, é a segunda seleção que mais prefere ficar com a bola. E a Itália, que vai dar a bola para a Alemanha e tentar o contra-ataque. Então, vai ser um jogo muito interessante, de dois times tradicionalíssimos, camisas muito pesadas. Então, eu acho que é o melhor jogo dessa Eurocopa e tende a ser um jogo muito bom mesmo de se assistir. Eu já falei, né, da seleção italiana antes, e a Alemanha, atual campeã mundial, é a seleção, teoricamente, a seleção mais forte dessa competição, joga para frente, sempre buscando a posse de bola. A Itália realmente está fazendo uma excelente campanha, até surpreendendo, está muito sólida defensivamente, e na frente, com até o Éder, o Pelé, estão fazendo os gols. É a promessa de um grande jogo e vamos ver no que vai dar, né? A Alemanha indo para cima, mas a Itália pode surpreender. E o palpite de vocês para o jogo? Quem vocês acham que vai levar a melhor nesse confronto? O jogo é muito difícil, são dois confrontos táticos bem interessantes, as duas seleções se comportam taticamente de maneira diferente, mas é bem interessante. Então, mas eu vou chutar que a Alemanha leva pelo estilo de jogo dela, que vai mais para cima, mas não me surpreenderei nem um pouco a Itália levar e ser até campeã dessa Eurocopa, mesmo com um elenco bem mediano. Para você, Omar? Bom, né, agora eu vou mudar, vou ir para a seleção que vai para cima para não ficar com fama de retranqueiro. Mas realmente eu acho que a equipe da Alemanha ela tem uma qualidade a mais que a seleção belga. Eu acho que tem qualidade para sair dessa formação defensiva da Itália. Como o Arthur falou também, não vai ser nenhuma surpresa se a Itália vencer o jogo, mas eu apostaria na Alemanha mesmo. E para o jogo de Islândia e França, que Islândia é essa revelação da Eurocopa 2016, onde teremos 2 títulos da Eurocopa em campo pelo lado da França e uma estreante na Eurocopa que agora começou em 2016, desculpa. O que vocês acham que esse jogo promete? Um show de qual dos lados? A França leva a melhor pela experiência ou a Islândia aproveita o gás que está tendo agora como estreante, revelação e grande surpresa nessa Eurocopa? Eu acho que não vai ser uma soberania da França, não. Talvez muitas pessoas achem que a França vai atropelar a Islândia, eu já acho que não. A Islândia é um time muito bem montado, é um time que também explora bastante os contra-ataques. Tem um lateral que é cobrado na área, quase no meio campo, que um lateral cobra a bola na área. É muito forte essa bola da Islândia. E a França não tem mostrado um futebol tão bom assim. Desde que começou, para mim, tem o melhor elenco dessa Eurocopa, tem os melhores, os jogadores
são muito bons, muito promissores, mas não mostrou até agora um futebol tão bom assim. Mesmo jogando em casa, eu acho que a França deve levar até pelo fato de jogar em casa e tudo mais, mas eu torço para que a Islândia ganhe, porque a história da Islândia é muito legal. O país tem um pouco mais de 300 mil habitantes, 30 mil habitantes, 30 mil pessoas foram à França para acompanhar a sua seleção, e um fato interessante é que no jogo contra a Inglaterra, 99,8% das televisões estavam ligadas nesse jogo entre Islândia e Inglaterra. Então é uma história muito legal da Islândia e eu espero que a Islândia passe, mas eu acho que a França vai ir para a semifinal. Com certeza a Islândia está fazendo história no país agora com essa classificação na Eurocopa. E para você, Omar? Bom, né, vai ser um outro grande jogo, a França jogando em casa, mas ela tá sofrendo a pressão realmente por jogar em casa. Não está conseguindo desenvolver um futebol tão bom, está ganhando apertado, e a seleção da Islândia eu acho que não dá para duvidar mais dela. É óbvio que a França é favorita, está jogando em casa, mas a seleção da Islândia está surpreendendo, está jogando bem, tem, como o Arthur falou, jogadas de bola parada, então pode surpreender. Mas eu acho que vai parar por aqui, né? O sonho islandês, a França vai conseguir passar, mas é outro jogo que tem que ficar de olho, porque a zebra pode pintar. E com certeza um fato que vem marcando muito essa Eurocopa 2016 é a participação da torcida. Aqui a gente está vendo a torcida da Islândia logo depois da classificação para as quartas de final contra a Inglaterra. Realmente é inimaginável, né? Até para esses cidadãos islandeses pensarem que um país tão gelado que o futebol dura 3, 4 meses, o país deles vai jogar numa Eurocopa, vai jogar numa quarta de final. Então é muito legal ver esses torcedores aí tão emocionados e, como eu falei, todo o país está emocionado com essa campanha do time da Islândia. E aqui a gente tem a torcida da Irlanda, que foi uma das mais festeiras dessa Eurocopa 2016. A Irlanda que tem diversos vídeos na internet aí deles celebrando. Tem um vídeo muito legal que eles celebram quando um francês vai para a sacada, eles começam a gritar como se fosse um gol. Então esses vídeos irlandeses da Irlanda do Norte são muito legais. A torcida é quase sempre muito embriagada até e ocasiona as situações como essa que são muito legais. É sensacional, né? A torcida da Irlanda é aquela que comemora até quando tá perdendo. Não importa o placar, 3-0, 2-0, eles vão pro estádio para fazer festa ou no trem, em qualquer lugar. Lembrando que eles fizeram uma música que foi sensação na Eurocopa do Will Grigg, que é um atacante que não jogou nem um minuto na Eurocopa, mas virou a música da Eurocopa por causa dessa torcida irlandesa, homenageando esse jogador que é atacante do Wigan, mas não entrou nem um minuto, e eles cantavam o nome dele todo o jogo, até quando ele estava perdendo. Will Grigg's on fire, né? Exato. Foi muito legal. E o Parada pra Euro vai ficando por aqui. Mas lembre de curtir nossas produções no Facebook, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Voltamos na próxima sexta-feira com o último Parada pra Euro da Eurocopa 2016. Até mais!